Oi, minha gente, tudo bem? Temas que fazem a gente pensar e pensar muito. Em primeiro lugar, 12 de junho, é aquela coisa de datas comemorativas que eu sempre ponho lá minhas dúvidas, mas são datas comemorativas que o comércio ama, né? Então, como diz o Luiz Fernando Veríssimo e o Érico Veríssimo, eu não lembro qual dos dois criou essa história de houve uma reunião em que os comerciantes estavam apavorados que não tinham o apelo de um Natal, né, e tinham que criar dias, aí criaram o dia da mãe, dia do pai, dia da criança, e hoje, dia dos namorados. Então, como não é só um dia comercial, é um dia de paixão, de amor, de carinho, entre pessoas que realmente se amam, não é aqueles namorados que são namorados por interesse, porque o cara tem um carro, porque ela tem um apartamento. Meu, isso não é namorado, isso é encosto, tá? Então, mulher que tem interesse no apartamento, no dinheiro, no carro, isso aí e homem também, hoje tem mulheres que têm uma condição financeira maravilhosa, né? Então, tem homens que também se encostam ali, tem muitos encostados que, na verdade, só estão porque tiram dinheiro, apartamento, carro, sei lá do trabalho da mulher. Então, a eles, nota 0. Mas aqueles que realmente amam, e não interessa se tem grana, se não tem, não interessa se está endividado, se não está, o que interessa é o que tem por dentro, é o verdadeiro amor. A esses, um feliz Dia dos Namorados. Eu tenho que lutar com o som dos meus cachorros, porque eles têm um momento do latido, que é justamente quando eu vou entrar no ar aqui. Mas os temas a se pensar, eu espero que o meu áudio esteja claro para vocês. Vou falar do primeiro tema. Um rapaz apresentador, ou ex-apresentador do Sistema Brasileiro de Televisão, faz as necessidades no camarim. Segundo o que dizem, ele passou mal e aí resolveu fazer um número 2 no chão do camarim, numa profunda falta de respeito pela empresa, pela história da empresa, seja que empresa for, não interessa, né? E o banheiro do camarim ficava a 2 passos dele. Por mais que estivesse passando mal, eu acredito que dá. Ou, se acontece um acidente, isso acontece. Aconteceu comigo, tenho certeza que acontece com você, aconteceu com você. Já me aconteceu no ônibus, gente. Tá? Mas é acidente. O esfíncter não segura, enfim, você tem dores horrorosas, isso acontece. Gente, o que esse rapaz fez foi uma profunda falta de respeito, não à empresa, mas aos colegas que dividem com ele o camarim, ou dividiam, porque ele foi demitido, justamente. Porque fazer isso aí não tem explicação. Então, terminou esse assunto. Se a senhora estava com volume baixo, para não ouvir essa barbaridade, a senhora, dona Maria, pode levantar o volume, que agora a gente vai falar de um tema que eu considero importante. Se liga. O governo do estado do Rio Grande do Sul está fazendo uma campanha chamada, se não me falha a memória, Trabalho de Casa ou Tema de Casa, que é um trabalho que envolve reformas em escolas e ampliação de espaço em escolas do estado do Rio Grande do Sul. Senhor governador, deixa eu fazer um pensamento em conjunto com o senhor, que eu acho que todo o gaúcho deveria fazer extrapartidariamente. Não dá para dar uma atenção melhor para o professor e para o funcionário da escola. Isso aqui não é proselitismo, não, tá? É uma verdade. Professor e funcionário de escola pública do estado do Rio Grande do Sul passa aperto, ganha pouco, tem uma caralhada de desconto, tá? Principalmente o pessoal que está aí há mais tempo sabe disso. O sindicato, o CEPERGS, não tem força nenhuma para negociar, e aí o senhor vem com essa campanha para dar mais espaço, melhorar a escola, para dizer que é o spot que chegou para mim aqui, que eu, por sinal, não vou rodar porque não recebo um tostão do governo do estado. Se o governo do estado quiser dar uma verba para mim aqui, eu rodo, mas de graça não. Mas eu não faço isso para ninguém. Chega.
Eu acho uma falta de respeito com o professor, com o funcionário e até com os alunos. Fazer só essa campanha e não dizer absolutamente nada em relação às condições de muitas escolas que estão aí no interior do estado. Nós já flagramos muitas vezes isso, de escolas em que quando chove a escola vira uma Veneza, né? As Venezas das escolas são vergonhosas, escolas que têm teto totalmente furado, instalações elétricas que não têm condições, e as pessoas têm que trabalhar lá dentro com essas péssimas condições. Aí você vê o contra-cheque. Eu vi o contra-cheque de professor, eu não consigo entender, e parece que nem os caras lá do governo do estado entendem como é um contra-cheque de um professor. Não sei dos demais funcionários públicos, mas o do professor é um nó que não dá para entender. Por exemplo, por que o vale-refeição, cada um, ele é dado e dias depois é retirado? É dado no dia 20 no e dia no 20, dia 31 ou 30, quando entra o pagamento, é estornado o valor. Dá para entender isso? Eu não consigo entender. Né? Quem falou aqui foi a minha esposa, me deu a cola. Né? Dá para entender, por exemplo, por que um salário de um contrato oscila de um mês para o outro? A mesma coisa é com o concursado. Com o concursado também, isso? Também. Então, governador, por favor, antes de fazer o trabalho de casa, faça o tema de casa, que é respeitar o funcionalismo público. Tá? Isso aqui eu estou falando para este governador e para os demais governadores que foram e os próximos que virão. Não interessa partido, não interessa nada. Interessa é ter respeito por quem trabalha pelo crescimento do estado do Rio Grande do Sul. Caramba, qual é o problema em a gente respeitar um pouquinho quem trabalha? Aí o professor lá no mês de maio recebe, hipoteticamente, eu vou dizer uns números hipotéticos, R$3.500, ok? Bacana, recebeu. Aí em junho, vem a folha de junho e recebe R$1.800. Isso é uma realidade. Tem gente que não sabe dessa realidade. Tem gente que se surpreende. Um conhecido meu, uma vez, quando eu falei isso, não, isso é impossível. Digo, filho, eu vejo isso todos os meses. Aí você tem contas. E você tem que fazer o teu salário. Salário é uma coisa que é fixa. Não é cachê. No governo do estado do Rio Grande do Sul, para professores, nunca é fixo. Nunca é fixo. Então você tem aquilo. E não é exagero que eu estou falando, não. R$3.500, aí no outro mês você recebe 1.800, 1.900, 2.000. É assim. E aí você pergunta na CRE e pergunta, por exemplo, para o pessoal da área de finanças do governo. Nem eles sabem explicar. A resposta deles sempre é que é um acerto de caixa, um ajuste de caixa. Ajuste de caixa. Tem uma expressão na economia que se usa para isso, que é... Ora, uma vez o João Cláudio Graz me ensinou isso. Caramba, faz muito tempo. Artifício contábil. É o nome que se dá para esses trabalhos. Por exemplo, você entra de férias. Aí no teu próximo contra-cheque, entram as férias e saem as férias lá embaixo. Isso se chama artifício contábil. Só que isso é feito com o salário do professor do estado do Rio Grande do Sul. Todos os meses, praticamente. Todos os meses. Não, é todos os meses. Eu vejo isso. Eu espero para pagar as contas, quando eu vejo, cadê? Onde é que foi parar? E é inacreditável. Então, enquanto se faz um spot maravilhoso, falando que estamos em conjunto para construir o futuro do Estado, com educação, blá, 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 a realidade é essa. Escolas caindo aos pedaços. O governo do Estado dizendo, olha, você não quer dar aula aí? Como já ouvi, eu não vou dizer o nome da escola, mas já ouvi, o governo do Estado, aluga um outro lugar, sabe? E vai para lá, sendo que o prédio onde essa escola ainda habita, porque não saiu, é um prédio construído para a escola.
E aí ia gerar um custo de locação. Onde é que vocês estão com a cabeça? Dá para entender? Eu não entendo. Se alguém aqui embaixo estiver comentando sobre entender e sobre me explicar, me explique. Porque eu não consigo entender. Minha vida inteira eu fui assalariado, até me aposentar, eu sou aposentado. Vivo de cachê também. E o meu cachê é que oscila. Tem meses que eu recebo X de cachê, tem meses que eu recebo menos X, tem vezes até que o cachê sobe um pouquinho. Pessoal da Agência Brasil aí, da Agência Nova Brasil, é que sabe, porque eles que me pagam o meu cachê todo mês. O Rogério Casagrande, da Agência Nova Brasil, me paga o meu cachê. Então, se você for ter que cortar o volume, se vai acontecer o que aconteceu lá com a Mônica. Então, gente, cachê é oscilante. E é correto. Quem é artista ou quem trabalha em meio de comunicação por cachê sabe disso, que é o meu caso. Tá? Agora, salário, que é o que recebe o funcionário público do Estado do Rio Grande do Sul, os professores, tanto concursado quanto contrato, recebem salário. Aquilo é vindo de uma convenção entre o patrão e entidade de classe dos trabalhadores, e aquilo é salário, é todo mês, tem que ser aquilo. Tem uma base salarial e aquele salário que é acordado entre as partes. Então, pessoal, me expliquem isso antes de começarem a fazer o trabalho de casa. E se o trabalho de casa for respeitar mais o funcionário público, aí nós começamos pelo lado certo, senhor governador. Talvez essa mensagem chegue lá. Talvez tenha alguém que, por boa vontade, encaminhe para a área de comunicação social do governo do Estado, que também deve sofrer com essa alteração salarial. Senhores jornalistas do governo do Estado, com certeza devem sofrer essa alteração salarial, porque é uma vergonha, isso é um vexame, isso é um tapa na cara. Quer dizer que o brigadiano tem salário assim, oscilante? Quer dizer que o jornalista da área de comunicação social do governo tem esse salário oscilante? Quer dizer que as servidoras merendeiras das escolas têm esses salários oscilantes, assim como os professores, que, aliás, atuam diuturnamente, tanto nas suas casas quanto nas salas de aula, com as famosas horas bunda, que são aquelas horas que elas ficam sentadas e eles ficam sentados, às vezes na escola, sem ter nada para fazer, mas tem que cumprir a hora bunda. Tem o que fazer, só que a escola não tem espaço para o professor trabalhar. E às vezes não tem internet. Essas horas são consideradas para o professor fazer planejamento de aulas e tudo mais. Eu não ia entender que você falasse, mas já que está falando... Não existe espaço para isso. Mas tem denúncias mais importantes. Uma delas é... O que eu posso fazer? Boto o teu rosto? Não, deixa só então fica só a tua voz. Então fica só a voz. O governo do Estado, por exemplo, ele desconta de todos os funcionários públicos o IP, que é o nosso plano de saúde. Só que ele não repassa esse valor para o Instituto IP. Por isso que ele diz que o IP precisa ser feito um reajuste, porque não tem dinheiro para pagar os médicos. Não tem dinheiro porque ele desconta do salário e não repassa para o Instituto IP. É óbvio que não vai ter dinheiro para pagar médicos de hospitais e demais credenciados pelo IP. E outro detalhe, parece que, segundo denúncias que chegaram no CEPERS, que a mesma coisa ele faz com o INSS dos professores contratados. Ou seja, na hora de querer pedir aposentadoria pelo INSS, não vai conseguir porque o governo do Estado desconta o INSS do professor e não paga a sua parte, não paga o valor ao INSS. Essa é a denúncia que chegou recentemente no CEPERS. Estão aí as perguntas. Tão fácil a gente perguntar, e eu peço a vocês que compartilhem esse vídeo e vamos levar para o governo do Estado responder, mas não com esse spot do tema de casa, que é uma vergonha, É uma vergonha, tá bom? Gente,
Dia dos Namorados, hoje, 12 de junho, para minha eterna namorada está aqui, né? E a todos vocês, boas vibrações nesse Dia dos Namorados. Esqueçam o negócio de comércio, tá? Principalmente se você é funcionário público do Estado, já deve estar sem grana para comprar qualquer coisa. Então, o que vale é o amor que a gente sente pela pessoa. A Márcia Regina, uma colega minha, trabalhamos vários anos juntos, está acompanhando ao vivo aqui. Gente, eu não estou de óculos de perto, tá? Isso aqui Pode falar, mano. Eu gostaria de colocar mais uma coisa aqui. Eu sou professora contratada do Estado do Rio Grande do Sul há mais de 20 anos, ainda na ativa. E existem colegas da região metropolitana, na região de Novo Hamburgo, onde a maior parte da minha vida eu trabalhei, onde tem uma professora especificamente com problemas de saúde, e em função da pandemia, onde o governo do estado descontou dos nossos salários, o período que a gente ficou trabalhando remotamente. E isso fez com que essa professora, especificamente, adquiriu dívidas e o salário dela atualmente ela está recebendo em torno de R$600 por mês. E ela está doente, em tratamento, se não me falha a memória, de câncer. E seguidamente aparece nos grupos do CPR Sindicato ela pedindo ajuda financeira para poder comprar os remédios do seu tratamento, comida, pagamento de contas, e ela tem filhos que também estão doentes, que também precisam de tratamento e que têm necessidades especiais. Essa é a realidade professor, tá? Onde dignidade não existe mais. As escolas precisam de reformas, precisam de construção de novas escolas? Acredito que sim. Claro. Mas acima de tudo precisa haver respeito à classe que trabalha. Precisa haver respeito e investimento em condições de trabalho. Nós precisamos ficar na escola para trabalhar horas de atividade, a linha A e B, que são planejamento, precisamos. Mas nós não temos espaço para trabalhar. Mas a não temos nem feita. internet, não temos nem internet suficiente para trabalhar. Porque o que a escola pode pagar com os recursos que recebe do governo do estado não é uma internet com velocidade para todos os alunos terem acesso, mais os professores trabalhar, mais a direção trabalhar, mais a secretaria trabalhar, que hoje em dia é tudo online, chamadas online, registro de notas, tudo online. Quantas vezes a gente está em sala de aula e não consegue fazer uma simples chamada porque não tem internet? E aí o professor tem que usar a sua internet particular, o seu celular particular, para poder fazer a chamada, para poder fazer o registro de notas, para fazer a parte que cabe ao professor, ao governo do estado, dar condições. E a gente precisa pagar do próprio bolso para ter condições. E depois dizem que professor é vagabundo, que professor não quer trabalhar. Ou que não está satisfeito, troque de emprego. Gostaria que os políticos trocassem de emprego, porque eles não fazem nada pela população. Desculpem o desabafo. É o desabafo de uma professora que vê injustiças diariamente. E como nós não damos um prejuízo para o governo de forma imediata, nós não temos força de negociação. O prejuízo que nós damos é no futuro, onde a população não tem ensino, não tem condições de competir no mercado de trabalho e, com isso, o país inteiro perde. Um bom início de semana a todos e um feliz Dia dos Namorados. E é de se pensar. É de se pensar. Quando se assiste um comercial, como eu assisti há pouco ali, enviado para mim pelo governo do estado, eu fico pensando nessas coisas. Revolta a gente. Dá dó, dá dor. E aí a culpa das falhas da educação é do professor.
Professor que às vezes tem que dar aula, e eu vou dizer isso porque sei, com aluno de costas, fone de ouvido ou dormindo em aula. Essa é a realidade, senhor governador do estado. Caso o senhor não saiba ou não se lembre, é a realidade dos professores e funcionários de escola pública do estado do Rio Grande do Sul. Eu estou falando pelo estado do Rio Grande do Sul. Não estou falando pelo Brasil inteiro, porque eu não posso falar pelo Brasil inteiro. O conhecimento de causa que eu tenho e que trago aqui é do Rio Grande do Sul. E o senhor me apresenta um spot falando das melhorias e do trabalho de casa. Vergonha! Vergonha sim. Eu acho que essa vergonha tem que estar não só no senhor governador, como nos seus antecessores e nos seus predecessores. Temos que dar aulas mais atrativas. Mas com que recursos dar aulas mais atrativas? E com que ânimo? Vamos falar a verdade? Com que ânimo um professor com que recurso? Vai dar aula atrativa? Com que ânimo? Sabendo que mês que vem as contas vão chegar e a gente não sabe quanto vai receber. Pedido da coordenadoria que atende aqui o litoral gaúcho, o litoral norte gaúcho, é de que devamos trabalhar por projetos ou aulas invertidas. Sem internet, para o aluno Explica o que são aulas invertidas, que eu não sei. Aulas invertidas, em resumo, em poucas palavras, seriam o aluno chegar em sala de aula sabendo o conteúdo que o professor vai dar. Ou seja, o aluno primeiro estuda, primeiro pesquisa sobre o assunto e depois o professor dá aula. Para o aluno poder chegar na aula já sabendo o conteúdo e poder interagir. Eu não vou citar não, mas de 30 alunos de uma sala, quantos fariam isso? Quantos estudariam antes, leriam antes nas suas casas para vir preparados? Em torno de 5 ou 6 em cada turma. De 30! 30! 5 ou 6 fariam. Ah, tem a dó, né? Tem a dó. Mas para isso precisa ter condições, precisa ter internet. Aulas gamificadas? Sim, mas para isso precisa internet. E tu não consegue nem fazer chamada. Bom. Eu estou preparando uma palestra que eu vou fazer, que eu vou ministrar em uma escola. E o que eu estou fazendo com essa palestra? Eu estou colocando tudo dentro da palestra, inclusive coisas que eu poderia, se tivesse internet, rodar diretamente. Mas eu disse, não. Experiência de televisão, de rádio, não. Vamos fazer tudo encaixotadinho, bonitinho, para não precisar, para não depender de equipamento da escola, de internet da escola. Inclusive equipamento meu eu vou levar. Mesmo que tenha na escola, eu vou levar. Porque a gente sabe, uma bala perdida pode me encontrar, como diz o Zeca Pagodinho. Ou seja, pode chegar lá não ter projetor, pode chegar lá não ter áudio, pode chegar lá não ter uma caixa, não ter microfone, não ter nada. Porque é comum, é de praxe. É de praxe. Então, gente, vamos lá, vamos botar a mão na consciência. E a vocês que estão nos assistindo, levem adiante esse clamor. E aos professores que lutam, e como lutam para ter um pouco de respeito, o nosso apoio e a nossa gratidão. Eu tive maravilhosos professores, não foi em escola do Estado, mas no tempo em que eu estudava, as escolas estaduais eram referência. Em Porto Alegre havia 2, 3 escolas do estado do Rio Grande do Sul que eram referência em educação. Então ponham a mão na consciência, espalhem esse vídeo, pelo amor de Deus, e estamos à disposição aqui para os comentários de todos. Obrigado, gente. Felicidades.